Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está assistindo mais um Sociolofando. E hoje a gente continua com Resolvendo Questões, com a questão de número 79 do seu caderno azul do Enem de 2020. Vamos lá, vamos lá. Vamos para essa questão então. A gente começa sempre lendo o enunciado, tá bom? E ele está falando assim pra gente. A comparação mencionada no texto foi possível em razão da seguinte característica. Aqui a gente vai ter que ficar muito atento, porque o texto ele vai comparar provavelmente duas questões e a gente vai ter que entender como que elas estão sendo propostas pelo próprio texto, tá bom? Vamos lá ver. O fenômeno histórico conhecido como tráfico de coolies estava associado diretamente ao período que vai do final da década de 1840 até o ano de 1874, quando milhares de chineses foram encaminhados principalmente para Cuba e Peru e muitos abusos no recrutamento de mão de obra foram identificados. O tráfico de coolies, ou, em outros termos, o transporte por meios coativos de mão de obra de um lugar para o outro, foi comparado ao tráfico africano de escravos por muitos periodistas e analistas do século XIX, tá bom? Agora, olha que legal. Aqui a gente tem um ponto interessante nessa questão, que ele faz uma comparação do tráfico de coolies com o que aconteceu com o aspecto da mão de obra que foi de um lugar para o outro, junto com o tráfico africano de escravos, tá bom? Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é que ele está falando sobre mão de obra escrava, que no sentido geral tem algumas características. É um trabalho forçado, não remunerado e que por muitas das vezes ele vai ser disposto de violência intensa e por parte de controle. A escravidão ela é tida como um fenômeno social desde muito tempo em várias sociedades. E o escravo ele é conhecido como se fosse uma propriedade. A lógica é como se eu obtivesse direitos sobre a mão de obra de alguém, que essa pessoa forçadamente teria que fazer o trabalho para mim. Então, em sentido geral, é como se a gente tratasse aquilo que a gente chama de escravo como uma propriedade. Ao longo do desenvolvimento social, a mão de obra escrava ela pode ter várias formas de reconhecimento. O que eu quero dizer com isso? Ela foi ora por dívidas, ora por guerras, ora por questão étnica, tá? Então a gente teve um movimento social que foi justificando a utilização da mão de obra escrava de diversas formas. Só que nesse processo do texto, eles estão comparando duas situações, que é o tráfico em si, ou seja, é o transporte, tá? É a forma pela qual a gente está levando um para um lugar e outro para outro lugar também. E além disso, ele está comparando o que está acontecendo e por que isso foi comparado em si. Em essência, a gente está falando dos fenômenos de controle por trás desse tipo de prática. Por quê, Gabrielzinho? Porque quando a gente começa a observar o texto, o que eles estão comparando, de fato, é que o tráfico dos coolies é comparável com o tráfico africano por conta dos processos de violência e dos abusos no recrutamento da mão de obra que foram identificados ao longo desse processo. Bora ver as alternativas, tá? Para a gente encontrar o que melhor se encaixa nessa explicação. E a oferta de contrato formal, não. O contrato formal vai ser aquele por meio do século XX, século XXI, que a gente vai entender como CLT no Brasil, por exemplo, ou outras formas de contrato depois da reforma trabalhista, tá? Origem étnica dos grupos de trabalhadores. Aqui eu quero que vocês fiquem muito atentos, porque esse é um ótimo distrator. O que é um distrator na sua questão? É aquele item que ele está correto, só que ele não é o principal foco daquilo que está sendo trabalhado no texto. Porque a origem étnica dos grupos de trabalhadores foi um dos fenômenos presentes nesses tipos de tráfico, mas não é isso que eles estão comparando. Eles estão comparando o formato pelo qual o tráfico se deu, que foram os enormes recrutamentos da mão de obra que foram abusados e tudo mais e tiveram vários processos de violência. Então ele está tentando desviar a sua atenção para o item que seria o mais correto, vamos dizer assim, tá? Letra C de coração, conhecimento das tarefas desenvolvidas também não. A mão de obra é escravizada, não precisa ser um trabalho técnico especializado, tá? Letra D de docinho, controle opressivo das vidas dos indivíduos, que é a nossa alternativa, porque vejam, ele está falando isso ao longo do texto várias vezes, quando ele fala ali no trecho, quando milhares de chineses foram encaminhados principalmente para Cuba e Peru, e muitos abusos no recrutamento de mão de obra foram identificados. O tráfico de um é comparado com o de outro pelo processo dos abusos, da violência, do controle que a mão de obra escrava sofre, vamos dizer assim. Então, tipo, quando a gente lê a letra B logo de cara, a gente pensa, a origem étnica é isso, porque um vinha principalmente da China e da Ásia, vamos dizer assim, e o outro vem principalmente da África e de países africanos, no sentido geral.
Só que não é isso que ele está comparando. Ele compara os processos de violência por trás dos fenômenos. Então, por isso que a letra D de docinho é melhor, tá? E a letra E de escola e investimento requerido dos empregadores também não. O fenômeno melhor aí que se encaixa nessa comparação do texto é a letra D de docinho, tá bom? Então, esse foi mais um Resolvendo Questões. Espero que tenha tirado aí algumas das suas dúvidas. Curtam, compartilhem e bora pra frente. Qualquer coisa, comenta aí se tiver mais alguma dúvida sobrando. E beijoquinhos para vocês.